Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual pela rede Antena Hits. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos do dia com debate qualificado e também da informação precisa através dos sites rondonoticias.com.br. Você baixa no aplicativo e, consequentemente, você tem em mãos aí todas as notícias do rondonoticias.com.br, dfmnews.com.br. Já abrindo o programa de hoje, já está na presença do Gerson Costa, do Adão Ferreira, Dorival Isidoro Ângelo, Mário Sérgio, meu amigo Edmar Alves, está lá em São Carlos, ligado na Voz do Povo, Florivaldo Primo, o Júlio Carvalho, o artista Júlio Carvalho, o pessoal de Cacoal ligado na Voz do Povo, Ivo Galvão, Adão Ferreira, boa tarde, Arimar, feliz aniversário, muito obrigado, muitas bênçãos. Amém, Adão, muito obrigado. Zé Leite também se ligou na Voz do Povo. Muito bem. Quero abrir o programa de hoje falando a respeito das manchetes do rondonoticias.com.br, também DFM News. Tribunal de Contas e Ministério Público deflagram nova operação e fiscaliza unidade de saúde e educação em Rondônia. Concurso do Senado Federal autorizado, salários em torno de 13 a 35 mil, professor Matias. Homossexual é morto a pauladas e tijoladas na capital de Rondônia. Escola do Legislativo inicia curso de outubro, nesta segunda-feira. Inscrições para concurso de redação e da bandeira da Assembleia terminam hoje. Homem que teve corpo incendiado na capital não resiste, morre. Renegociação de dívidas começam hoje em Porto Velho. Para quem está devendo aí a prefeitura, tem um refis lá. Caixa inicia nesta segunda, Feira Nacional da Conciliação. São algumas das manchetes do rondonoticias.com.br e você pode acessar o Rondonoticias através de aplicativo. Baixa o aplicativo aí e você tem tudo em mãos, assim como também o dfmnews.com.br. O meu amigo Linguiça tá ligado na Voz do Povo, muito obrigado. O Vitor Neves, a Nilce Oliveira, o Manuel Serra, do Banco do Povo, Jean Fialho, e o Evandro Reis. Todo mundo se ligou na Voz do Povo agora. Tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, a entrevista que eu faço uma vez por mês, cada início de mês aqui, com o professor Matias. Todo mês eu trago o professor Matias. Eu quero, antes de chamar a entrevista, fazer uma reclamação aqui para a Casa Civil, para o governo do Estado, para a SECOM, a quem de direito. Eu tenho sido cobrado sistematicamente aqui entrevistas com a secretária de Justiça e outros secretários do governo Marco Rocha. Não obstante, eu tenho ligado ao Lenilson Guedes, meu amigo Lenilson Guedes, e ele não atende nem retorna. E aí a gente realmente fica a se perguntar, será que o professor Lenilson mudou? Coronel Lenilson, a quem eu trato com muito carinho de coronel, porque ele foi da Polícia Militar há muitos anos. Será que a soberba chegou até o Lenilson porque está ocupando o cargo na SECOM? Será? Eu acredito que não, né? Tomara que não. O Lenilson é uma pessoa tão boa praça, não atende nem retorna. E quando eu chego lá, ele reclama, eu estou muito ocupado e eu não consigo. Todo mundo está ocupado. Quem está trabalhando, quem está lá no CPA, não foi para brincar. E se a SECOM continuar dessa forma, ela vai jogar fora toda uma política de governo na área de comunicação. Fazer política de governo na área de comunicação não é fazer assessoria de imprensa como vem sendo feita.
sujeito manda o release, aí o cara pega do outro lado. É maior do que isso. E eu creio que o professor Lenilson sabe fazer. O que está faltando, na verdade, é ele colocar em prática, mas ele sabe fazer. Feitas essas considerações, a entrevista com o professor Matias começa agora. A Voz do Povo. Entrevista. Meu ilustre amigo, professor Francisco Matias, cantor, jogador de futebol, historiador, analista político e mais uma série de outros adjetivos que aqui me falham nesse momento. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar Souza de Sá. Boa tarde aos ouvintes do seu programa. E antes de começar a entrevista, eu quero lhe parabenizar pelo seu aniversário. Desejar a você mais o dobro disso em vida e em saúde. Muito obrigado, professor. Mas o dobro aí eu vou estar com a bengalinha na cidade. Mas com saúde na rua. Com saúde nas ruas aí. Muito bem. Muito obrigado, então, professor. O Ronivaldo Rodrigues, o Marco Zani, o Rodinei Costa, o Luiz Henrique Liguicinha, o Amauri Arruda, o Eli Lima Bezerra, o Eli me cumprimenta, muito obrigado. Rodinei Costa, o melhor programa do Norte, olha, é o programa do Norte, professor Martins. Eu concordo com ele, plenamente. O Rodinei bondoso aí com a gente aqui. Tá tudo bem, professor? Tudo bem. Não só o melhor programa do Norte, como a sua voz, ao longo de tantos anos que você entrevistas, você já fez aqui uma média de 6 mil entrevistas, levando o pensamento rondônio, levando a crítica, recebendo essas críticas. No seu palco, vamos chamar de palco, já aconteceram tantas coisas que pouca gente imagina que já teve aqui no seu palco. Governador batendo em secretário, em deputado, empurrando o secretário, choros, velas, alegrias. Isso aqui é um palco... Deputado querendo me bater. Deputado querendo bater em você. Aqui é um palco de show que pouca gente vê, mas que tem muito show passando em Rondônia. Os bastidores, nesse seu palco, né? Aqui. Eu me lembro da última, e foi aquela do Confúcio Moura com um militante do MDB, que o major fulano e tal deu um murro. Ele caiu sentado na cadeira. Caiu sentado e eu vinha passando por trás, caí também, né? Você foi levado junto. Mais de 6 mil entrevistas. Você levou um murro virtual. Um murro virtual, por tabela, né? Foi por tabela. Realmente. Professor, está tudo tranquilo? A vida está legal? Tudo tranquilo. Professor, deixa eu abrir o programa perguntando aí sobre a questão. Eu escrevi esse final de semana, a crônica desse final de semana é o... agora me falhou a memória aqui. Aniversário É alguma coisa do Cabaré Brasil, né? A celeuma no Cabaré Brasil. O Brasil virou um cabaré, professor? Olha, eu não sei se virou um Sob cabaré. a minha ótica, virou. Mas no seu caso virou, mas que tem celeuma grave, tem. Tem celeuma grave, né? Professor, além dessa questão que eu abordo na minha crônica desse final de semana, quem quiser entra no meu Facebook, Arimar Souza de Sá, e tem acesso às crônicas, já se vão mais de umas 500 crônicas por aí, nesses anos todos. Pois bem, e eu vou escrever ainda na próxima semana sobre a questão de ídolos. Professor, na política a gente não tem mais ídolos. Eu lembro que antigamente o Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, eles faziam um sucesso danado, eles tinham uma causa a defender, mas depois se aliaram ao PT e perderam o rumo, a identidade. Perderam o rumo mesmo. Pois bem, vamos falar de ídolos no país. Quem são seus ídolos no país, professor? Olha, é muito difícil hoje, essa geração atual, ter ídolos. Porque há uma coisa que chegou na geração atual e, digamos assim, espalhou o conceito de ídolo, que são as redes sociais. Você não vê mais um político que seja ídolo, né? Teve o presidente Lula, que foi um ídolo da esquerda, né? E que jogou essa idolatria lá em Curitiba. Depois molhou de vergonha a alma nacional. Não é mais ídolo. Cantores e compositores, atores e atrizes, tribunos de Senado, de Câmara de Assembleia. Quem é o grande tribuno? Aqui nós tivemos Jacó Atala. Vamos falar de Brasil Corrêa. Inicialmente, depois Vamos. te desce aqui. Vamos falar de Brasil aí. De Brasil não tem. Juscelino Kubitschek. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Né? Tancredo Neves. Tancredo Neves. Jânio Quadros, com aquele jeito de falar escorreito, né? Filo porque quilo. Filo porque quilo, bêbado porque líquido é, o meluía se líquido fosse, né? Se sólido fosse. E assim você tem essas situações em que os ídolos sumiram.
uma das culpas são as redes sociais. Por que eles sumiram, professor, os ídolos? Porque não conseguem. O homem acabou, então, sendo mais fraco do que o poder ofereceu para ele e mudou o rumo das coisas? O que aconteceu? Eu acho que as coisas mudaram de uma forma tão rápida e tão abrupta que você não consegue mais ter uma ideia de guardar a história e guardar ídolo. Os tempos mudaram ou os homens mudaram os tempos? Não, os tempos mudaram e os homens foram obrigados a mudar com os tempos. Você pode observar, não tem mais, vamos dizer, o jornal de papel, não é impresso. Você guardava na história. Acabou. As revistas pouco estão saindo. Artigos na internet. A forma de se expressar socialmente. Tudo isso mudou. A família mudou. Mas no passado, nós tínhamos ídolos, né? A gente muitos ídolos. Observava. Você citou Chico Buarque, que foi meu ídolo. Chico Buarque até como cantor, compositor, ainda é. Como político, ele não é, mas é. Como cantor e compositor, o meu ídolo. Eu tenho muita coleção dele. Caetano Veloso, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Maria Bethânia, são da minha época, né? E os da agora? São todos descartáveis, infelizmente. Pois é. E aí, meu amigo ouvinte, você é da capital, você é do interior do estado. Vamos falar dos ídolos hoje aqui. Cadê os ídolos brasileiros? E aí? O que falta? O que mudou? Por que eles sumiram? Antigamente, aquelas músicas, apesar de você, do Chico Buarque, dando uma lapada no presidente, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. O que aconteceu, professor? Perdeu credibilidade. Quando o Bolsonaro pegou e puxou a rédea da lei do Rouanet, aí os ídolos foram embora? Mas perdeu credibilidade também. Porque o Chico Buarque fazia uma apologia à democracia dentro da ditadura, contra a ditadura, e se revelou um amante de uma ditadura. Então, perdeu a credibilidade. Pois é. Trazendo agora para o estado de Rondônia. Vamos ver ainda na questão de cantores. Já falamos de Chico Buarque. No futebol, ídolos. Pois é. No futebol... Eu tive um ídolo no Flamengo, era o Zico. O Zico, né? Tivemos o Ayrton Senna. O maior ídolo brasileiro. O maior ídolo brasileiro. O Ayrton Senna, que não tem mais, né? Você olha para os grandes pilotos do Brasil... Não, nem a Fórmula 1 tem mais brasileiro. Pois é, anda de marcha ré. Pois é, mas a gente precisa dar uma explicação. Sob a sua ótica, esses ídolos sumiram por quê? O mesmo drama, a idolatria depende do momento político, social e econômico. Esse momento que nós temos agora, não há ídolo que resista. Todo ídolo tende a... Porque a informação é rápida, é em cima da hora. A vida é devassada. A vida é devassada. O ídolo aparece aqui, de repente aparece alguma coisa anti a postura dele. Anti-ídolo. Tira o Neymar, tira o Ronaldinho fenômeno. Você vê que eles eram ídolos e foram ídolos fenomenais, passageiros. Eu vou fazer o primeiro intervalo, estou até passando aqui, mas eu queria pedir a sua opinião. Vamos falar de ídolos aqui? Daqui a pouco a gente traz passear a política, vamos falar da vida de Rondônia, vamos aproveitar o professor, historiador, cantor, jogador de futebol, Francisco Matias, o meu entrevistado de hoje. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares.
Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O som do progresso invadiu Porto Velho. Estamos fazendo o maior investimento em obras das últimas décadas. São 300 milhões de reais. 300 milhões é muita obra, gente. E vamos agora prestar contas do que estamos fazendo para você se orgulhar ainda mais de Porto Velho. Prepare-se agora para ouvir a nossa maratona de obras em quase todos os bairros de nossa capital. Estamos fazendo regularização fundiária nos bairros Lagoinha e Tiradentes. Estamos fazendo a reforma de 13 escolas. Estamos fazendo muito pela educação, com criação de mais de 2.500 novas vagas. Estamos fazendo asfalto em 15 ruas no 22 de dezembro e em 8 ruas no Cunhã. Em 8 ruas, no Esperança da Comunidade. Estamos fazendo 2 pórticos na entrada da cidade. Estamos fazendo compra de ambulâncias com ajuda de emendas parlamentares. Estamos fazendo asfalto em 9 ruas no Jardim Eldorado. E asfalto e calçada em meio fio em 9 ruas na Zona Leste. E a revitalização da Vila Candelária. Estamos fazendo a Vila Olímpica no Colégio Padrão e a regularização fundiária de mais de 3.000 imóveis nos distritos de União Bandeirantes, Nova Califórnia, Ocupação Rosalina e Nova Aliança. Estamos fazendo a compra de equipamentos novos para a maternidade municipal. Veja tudo isso e muito mais nas redes sociais e no nosso site. Prefeitura de Porto Velho. Estamos fazendo muito e você está vendo todo esse progresso acontecer. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1.000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco, aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, para todo o estado, através da Rede Antena. Rede Antena, cobre do Vale de Jamaria, o Vale do Guaporé, levando para você informações precisas, com a credibilidade necessária que a rede tem. Pois bem, deixa eu registrar aqui o Ronivaldo Rodrigues, o Marco Zani, também ligado da Voz do Povo, já falei do Eli, do Rodinei, a Rosmeire Manfroy, minha colega de faculdade, ela está, salvo engano, em Curitiba, ligada na Voz do Povo. Eliana Regis, está em Balneário Camboriú. O Ivaldo Flamengo, o Gerson Senna, todo mundo ligado na Voz do Povo. O Rony Anderson Lopes, o Walter Rodrigues, o Walter é o cantor das multidões aí. Domingos Sávio Fernandes, o ex-secretário. A Yolanda Corbim, ligada na Voz do Povo. O Arlindo Pereira, o Ribamar Pereira de Aguiar. O Eduardo de Castro, a Karen Ferraz, Francisco Arnaud, a Carléo Sá, ligada na Voz do Povo, o Mauro Oliveira, todo mundo se ligou. Professor, vamos falar de ídolos da vida de Rondônia. Começa por onde, professor? Pelas as serestas, pela política, né? Pela seresta, lembra de Walter Bartol? Lembro do Walter Bartol, né? Uhum. É um dos meus livros. Também eu lembro do Bado, né? Apesar de não ser ido mais dentro da universidade, foi o Jorge Andrade. Antônio Violão. Né? Olha, Jorge, você foi lá longe, né? Antônio Violão. São os ídolos de uma época. Por isso que eu falo, ídolo depende muito da época, da situação socioeconômica. Para ser ídolo. Essa agora não tem como fazer. Sob a sua ótica, então, as redes sociais devassou os ídolos, as redes devassaram os ídolos, e aí não tem mais ídolo. Todo mundo tem um pecadão aí. E os ídolos, de um modo geral, eles têm que ser misteriosos. O ídolo não pode aparecer como pessoa, sim como ídolo. Na rede social ele aparece como pessoa. Aí acaba, é como falar, a idolatria. Acaba a idolatria, surge o pecadão. O ídolo é uma pessoa comum, não deveria ser. Que ídolos? Eu não tenho. Já tive. Nenhum. Não tenho nenhum. Em qualquer área? Eu já tive na área artística, já fui fã de idolatrar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Roberto Carlos, né? Elvis Presley, idolatrei esse povo todo.
mas de certa forma acabou, não tem mais ídolo. Na seara política rondoniense, os ídolos são Os ídolos foram. Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, eis um drama que nós temos para discutir sobre ídolo, é sobre os heróis dos estados. Todo estado tem seus heróis. Rondônia tem? Rondônia tem 2 E quem heróis. são? Exatamente, você falou, o coronel Aloysio Ferreira e o coronel Jorge Teixeira de Oliveira. São os heróis de Rondônia. Que pouca gente sabe que estados têm heróis oficialmente. Não é inventado, não é oficialmente. Todo estado tem. Né? Aqui o Amazonas... Qual o pressuposto do herói? Ter feito algo, ter dado algo de si para criar um estado de Pois é, benfeitoria. mas é vazio. Vamos mais específico. Mas essa é a questão do herói. Mas outros heróis também deram algo de si e não viraram herói. Não, mas aí que está o problema. O herói pode sair desse pessoal que deu algo de si e não virou herói, pode destacar há sempre o destaque. O que o Aloysio Ferreira fez para ser herói? Lutou para que esse lugar aqui, Por 30 anos, né? fosse território federal, tivesse uma ideia política, tivesse uma ideia ideológica e de desenvolvimento. E o Jorge Teixeira veio, embora tenha vindo de missão a cumprir, veio para criar o Estado que hoje temos. Para não parecer discrepante, Humberto Guedes foi um tremendo de um governador Que não chegou a ser herói. que não chegou a ser herói. É exatamente aí que eu quero entrar. E aí? Pois é. Ele, no caso do Humberto Guedes, deu para o Jorge Teixeira os alicerces para chegar onde chegou. Mas a única coisa, quem é o herói é aquele que faz, não aquele que pretendeu fazer. Quer O herói dizer, é aquele que salva quer dizer a que se o mocinha. prefeito abrir o buraco, fazer a canalização todinha, o outro passar o asfalto, o herói é o do O herói asfalto? é o do asfalto. Por isso que eles poucam o buraco. Mas Então, esse conceito de herói tá o herói furadão, é tá o não? do fato consumado. Esse conceito de herói tá meio furado, tá não? Mas é o que pode se fazer de conceito de herói. Você conhece outra forma de ser herói? Ou que você foge o herói. O herói da direita, o herói da esquerda, o herói disso. Aí você forjou o herói. E o amigo ouvinte da forja. Voz do Povo, o que me diz aí, hein? Concorda com o professor? Discorda do professor? O Zé Leite tá ligado na Voz do Povo. O Célio Vitor, já falei. A Nilson Oliveira, o Evandro. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Tanta gente ligada aqui. Quem são seus heróis, hein? Vamos para adiante aqui. O Rony Anderson tá ligado com a gente também. Vou ver quem mais está aqui. O Paulo Sack tá ligado na Voz do Povo. O Haroldo Chaves, o Léo Paz, o Carlos Braga, o Teobaldo Marim. Professor, esses heróis da seara política só foram 2 até agora? Heróis só. Agora, ídolos, pode ter outros ídolos localizados, né? Mas o maior ídolo que você pode ter na vida está na família. Ainda é o pai, que é o grande ídolo familiar, né? Às vezes o filho mais velho... Mas quando é homem de bem, né? Porque Sim, tem quando é pai homem de bem. vagabundo. Não, Né? mas tem família que idolatra o pai vagabundo e se torna vagabundo também. Mas é ídolo dele. Mas aí o conceito de ídolo vai embora. Não vai embora, é um conceito diferenciado. É só diferenciado. O filho que idolatra o pai porque ele é uma pessoa de bem e outro que idolatra porque é uma pessoa ruim. Acontece muito isso. Muito bem. Então, na vida de Rondônia, na seara política, passaram alguns tribunos que viraram ídolos, né? Quem são? Vieram ídolos momentaneamente. Momentaneamente. Jaguatala. Jaguatala foi um ídolo dentro de um padrão moral específico, né? Você tem o Tomás Correia, que foi um grande ídolo Na área de tribuno. tribuno. O Amirlando, né, que era o grande tribuno. Esse pessoal vai passando. Você pode ver hoje, nos dias de hoje, quem é o grande tribuno da Assembleia Legislativa. Não tem. Na Câmara. Na Câmara Federal, Na Câmara daqui. não tem. O Mário Jorge foi um bom tribuno. Um tribuno. Nos tempos que os tribunos pretendiam ser tribunos. Os tribunos pretendem ir para a rede social. O tribuno despreza o microfone, vai para a rede social, e aí não consegue ser ídolo, mas é nunca. Muito bem. O telefone está aí para você mandar mensagem, 99317-2715. O WhatsApp aqui da Voz do Povo. O programa de hoje eu trouxe o professor Matias. Na volta agora, eu vou explorar uma outra vertente aqui sobre a história, né? Que é um historiador, não dá para fugir das coisas, não. Vou para o intervalo, volto com o próximo bloco da Voz do Povo, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp da Voz do Povo. Eu volto daqui a pouquinho. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br.
Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu terceiro bloco, aqui no 103.1, na capital de Rondônia, para todo o estado, Rede Antena. Mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Muita gente já ligada conosco. Deixa eu atender algumas pessoas aqui, que já... A Juliana disse que o ídolo dela sou eu, Matias. Olha aí. Tá vendo aí? É de Alvorada do Oeste. Olha, nós estamos chegando aí. Ó. Ô, Juliana, na 429, Juliana, muito obrigado. Juliana é muito bondosa comigo. Vamos para diante aqui. O professor Adilson Siqueira, o programa de hoje está show. Ele está dizendo que tem 2 intelectuais e colocando no patamar do professor Matias. E nos colocando no patamar dele. Ele é Parabéns pelo seu aniversário, Edmar. Muito obrigado. Um abraço ao professor. Está enchendo sua bola. Olha, o Adilson Siqueira, o professor Adilson Siqueira, é professor universitário, está fazendo doutorado. Já fez? Já fez doutorado. Uhum. É um intelectual. É um intelectual. O Alexandre Costa está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim e diz assim: o que é que dizer de Getúlio Vargas? Um ídolo e morredor. O Brasil teve 2 ídolos, ambos em época diferente. Ambos jogaram pesado essa herança. Getúlio Vargas e o Luiz Inácio Lula da Silva, que são ídolos. Só que o Luiz Inácio Lula da Silva é de uma época da idolatria virtual, e o Vargas da idolatria de imprensa escrita, demorada. Por isso o Vargas ainda não defiou na liderança. O Adailton também tem o mesmo pensamento. O ídolo dele é o Getúlio Vargas, feliz beneficiando pobres e tudo mais. Exatamente. Olá, boa tarde. Sou o Ricardo do setor industrial. O ídolo dele é o Lula. Ainda é o nome mais comentado das mídias políticas, ainda que preso. Sim, com Fale certeza. com o Ricardo. E até por isso, até porque está preso. É muito comentado. Porque não se pode esperar um líder como o Lula, com a envergadura do Lula, ser hoje um presidiário. Ninguém esperava isso nunca. O Luiz da Esperança da Comunidade. Professor, fale um pouco sobre o jornalista Inácio Mendes. O grande Inácio Mendes, década de 1960, MDBista, anarquista, né? Desafiador. Tinha um jornal chamado O Combatente. O Combatente, é isso mesmo. E o Inácio Mendes, ele criava o problema para ele mesmo, infelizmente, na época de ditadura militar, chegou a ser preso, exigiram dele, ele foi preso onde é a brigada hoje, ele é jornalista, coloca ele em cela especial. Sabe o que o tenente comandante da brigada fez? Manteve ele na cela e colocou uma placa, cela especial. Isso é Inácio Mendes. Muito bem. O Darcy está em Nova Brasilândia, ligado na Voz do Povo. Um abração do professor aqui. Fala com o Darcy aí. E para Nova Brasilândia do Oeste também. Aí, Nova Brasilândia, o nome vem de onde? Esse é da migração, né? Porque vem do sentido Brasília de Goiás, aí quando chegaram os imigrantes dessa seara, colocaram o nome de Nova Brasilândia. Era Brasilândia Nova, né? Agora ficou do Oeste. Lá era na linha 25, hoje
ali, hoje é 25 de agosto. A Janaína está ligada na Voz do Povo, cumprimenta o professor e diz assim: Rondônia não só tem 2 ídolos, não, professor. Puxe pela sua memória. A Juliana lhe provocou. Fale com a Juliana. Juliana é do centro de Porto Velho. Ô, Juliano, eu falei em 2 heróis oficiais. 2 heróis oficiais, que foi o Aloysio Ferreira, que são, né? Porque todo estado tem herói oficial. Eu ia falando do estado do Amazonas. No Amazonas tem Ferreira Aranha e o índio Ajuricaba, são os heróis do estado do Amazonas. Tem os heróis. São Paulo tem os seus heróis. Agora, ídolos, tem vários ídolos, mas os ídolos daqui são temporários. Não tem ídolo perene aqui em Rondônia. O Carlos Henrique diz assim: nem os primeiros prefeitos foram ídolos de alguma coisa? Não, foram líderes. O primeiro foi o Guapindaia, né? O Guapindaia foi o primeiro superintendente. Foi um líder momentâneo. Tanto que ele foi derrotado na eleição seguinte. Em 1916, foi concorrer à eleição e foi derrotado. Isso é liderança, isso não é idolatria, é liderança. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Deixa eu ver quem mais está aqui na Voz do Povo. O meu ilustre Luiz Henrique, boa tarde. Arimar, muito obrigado, boa tarde. O Rodinei Costa, já registrei. O Jean Fialho. Parabéns, amigo Arimar, por mais um programa líder em audiência. Ficou muito melhor com esse magnífico de cátedra professor Matias. Porque nos dias odiendos, muitos professores estão sendo agredidos verbalmente e fisicamente por alunos mal educados e preguiçosos. Por quê, professor? Muito obrigado aí pelo elogio, mas essa questão já não é mais de idolatria, né? Já é uma nova sociedade, um novo alunado, uma nova educação que foi criada, e aí tem que se falar em qual gestão, nos últimos 14 anos, a família mudou e o aluno mudou. O professor passou a ser, hoje, uma vítima desse novo processo, é agredido fisicamente, moralmente, é ameaçado, e isso vai ser difícil mudar, porque veio dentro de uma ideologia de mudança de sociedade que o PT impôs. Professor, eu não tenho como não atender o ouvinte, eu vou sair um pouco do tema, mas o ouvinte é quem manda. O Ivaldo me cumprimenta e quer saber, muito obrigado, Ivaldo, ele quer saber a respeito da Energisa. Fale alguma coisa para ele da Energisa aí, professor. A Energisa, eu vou resumir a Energisa. Eu, antigamente, eu tinha medo do escuro. Hoje eu tenho medo da conta da luz. Resumiu a Energisa? A Energisa está matando a gente. Matando e rindo da gente. Rindo. Tem uma CPI da Energisa aí na Assembleia. A CPI, sabe onde que vai dar? Em pizza. Pizza com energia. Não dá mais em nada. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa, o professor Francisco Matias, meu ilustre convidado. O Zé Carlos está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo, e diz assim: aqui em Ji-Paraná, quem são nossos ídolos, professor? Aí em Ji-Paraná é a segunda maior cidade do estado, segundo maior município. Tinha um ídolo aí, político, né? Tinha o prefeito Bianco, que foi o grande ídolo de Ji-Paraná, se elegeu 4 vezes prefeito, acho que é uma liderança. Mas dentro de Ji-Paraná eu não conheço, sou até suspeito para falar, um ídolo, conheço líderes, não conheço ídolo. Ídolo é permanente. Diz aqui o Joaquim, o líder é como um cometa, o ídolo é como uma estrela. O ídolo brilha todo tempo. Todo mundo sabe quem é o ídolo local. Né? Você quer ver um ídolo de uma época, em Ariquemes? O Amorim. Era um ídolo incontestável. Né? E de repente chegou às redes sociais e acabou com a idolatria dele. Hoje é uma liderança em estado de... Quer dizer que a rede social acaba sendo predadora do ídolo? Do ídolo. Ela espatifa a liderança, ela esparrama a biografia, ela não mantém o ídolo no mistério que ele merece ser. Muito bem, vamos aí ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Vamos ver as pessoas ligadas aqui. O Ivaldo Flamengo já registrei. O Luiz Carlos Pereira. Boa tarde, entrei agora no meu carro, direto na 103, chegando para comer um pedaço de bolo aqui, está dizendo o Luiz Carlos. Ô, Luiz Carlos, cadê o bolo, Luiz Carlos? Traz aqui que a gente come aqui. O Ítalo Belarmino está ligado na Voz do Povo, o Sérgio Soares, o Antônio Salinha Evangelista, o doutor Amadeu Machado está ligado na Voz do Povo, o João Cipriano Nascimento. O Capitão Silvio Farias é um ídolo? Como é que é? Não é um ídolo. Apesar de ser nome de rua no interior, nome de escola no interior, ter fundado município como Miranda da Serra, Vale do Anari, Jaru, ele não consegue ser um ídolo. Dona Marise Castiel, na educação. Não é. Foi uma liderança de época importantíssima
na educação, mas não é uma liderança, porque não é uma referência estadual dela. O ídolo, ele é uma referência não naquele setor apenas, mas em todo o estado. Bom, vamos trazer a coisa para a modernidade. Então, a internet, as redes sociais criaram alguns ídolos, né? Eu estava lendo ontem alguma coisa sobre esse Felipe, como é que é esse youtuber aí, Felipe? Tem os youtubers. Felipe Neto, que que a psicóloga estava destruindo com eles, que é maléfico para as crianças e tal. Eu também acho. Mas ele acabou virando ídolo, não, sim, professor? E aí é que está o problema. É que você pode observar. Mas é um ídolo às avessas? É um ídolo às avessas. A rede social está trazendo, inclusive, desenhos para criança que são altamente nocivos à formação da criança. Né? Está ensinando criança tudo que a faixa etária dela não permite que ele seja aprendido pela rede social. E esse Felipe Neto e outro primo dele lá, e um bocado de coisa, realmente eu considero nociva a formação das crianças. Professor, o que é paradoxal na modernidade hoje, considerando o passado? Eu acho que a própria modernidade é um paradoxo com relação ao passado. Porque nós temos que defender a modernidade, porque o novo há de vir, o novo tem que vir, o novo sempre vem. Porém, da maneira como está chegando, pelo YouTube, gente que está ficando milionário vendendo besteira no YouTube, vendendo desenhos que são, de fato, proibitivos. Muitos pais e mães têm que fiscalizar seus filhos com relação a essas idolatrias que surgem nas redes sociais. Bom, vamos atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Muita gente ligada conosco, na capital, no interior do estado. Vamos ver quem mais está aqui. Boa tarde, Wilson Godoy. Parabéns pelo programa. O programa está muito bom. De onde é o Wilson Godoy? O Wilson me diz de onde é que você é, meu ilustre. Boa tarde, Arimar. Meus ídolos professores de história são a professora Alice Franzon e o professor Tadeu. O Dudu Cabral me diz isso aqui na Voz do Povo. Um abraço. Só me diga de onde é, que já que o programa está entrando em todo o estado, a Janaína está ligada na Voz do Povo, cumprimenta a mim, manda abraço e diz assim: essa questão de idolatria é alguma coisa muito relativa. Há ídolos com os pés de barro, que não aguentam uma tacada que eles caem. Comente, professor. Concordo plenamente. Também concordo aí com... Vai com a Janaína. Primeiro eu vou falar sobre a liderança do professor Tadeu, da professora Alice. São lideranças dentro do conceito de cada um, pelo tempo que eles são militantes de história, educadores, orientadores. São ídolos, de certa forma. Quanto aos ídolos de pé de barro, tem muito ídolo de pé de barro que se deixa... Ele não percebe que tem os pés de barro, mas tem. Aí professor, vai caindo, vai ruindo aos poucos e perde a liderança. Eu li algumas biografias ao longo dessa vida, mas eu li a do Tancredo Neves, achei bem interessante. E na do Tancredo Neves é o seguinte: se o político, se ele não despertar nas pessoas que o cercam a possibilidade delas pegarem nas suas mãos, ele é um homem que não chega a lugar nenhum, aspas, dada a assertiva colocada na biografia dele. Eu vou dar um exemplo do que eu vi. Uma vez eu cheguei em Vilhena e vi os Donadon, eles iam subir no palco para fazer um discurso. E ao meu lado uma pessoa disse: será que eu consigo pegar na mão do Mel? Será que eu consigo pegar na mão do Marcos? É claro que eu estou colocando essa situação para falar desses ídolos que, a despeito de situações conflitantes com o Código Penal, eles agora baixaram um pouco a questão da idolatria, mas eram ídolos que, a despeito desse conflito com as leis, eles continuavam ídolos. Ainda estamos na modernidade. Essas pessoas não tinham as informações na assertiva do professor de que as redes sociais elas estão levando todo o aparato tecnológico de informação para as pessoas? Não tinham essas informações. Depois que tiveram... Deixou de ser ídolo. Deixar de ser ídolo. Donadon perderam a idolatria pelas informações que chegaram mais rapidamente. Aqui tinha um ídolo chamado Chiquilito S. Para que do modo que Chiquilito S? Que todo mundo queria pegar na mão do Chiquilito S, abraçar, beijar o Chiquilito S. Eu via garotos chorar por causa do Chiquilito S, com o retrato dele na parede gigantesco, como o Melco Donadon, como o Marco Donadon. São momentos diferenciados. Mas dá uma olhadinha quando chegaram as informações do ídolo Chiquilito S. Não passou de Porto Velho.
Olha os Donadon, quando chegar as informações, acabou. Então, não são ídolos, são líderes. O ídolo, você quer ver, o cara falou agora, ó, o Lula. O ídolo não morre? Não morre. E o líder morre. O líder morre. Olha o Lula. O Lula está lá preso, mas ele tem gente que morre por ele. Segue. Que segue ele. Não é? Ele não é um ídolo? É um ídolo. Segue ele. E vai seguir ele. Pode dizer que o Lula roubou até o ar-condicionado. Ele vai ser sempre idolatrado por essas pessoas. Não é o caso do Nadon, não é o caso do Chiquilito. E são líderes. Líderes. Bom, eu vou falar mais um intervalo, volto com o próximo bloco da Voz do Povo, enquanto você emite seu conceito para a gente e manda para nós. 993-17-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Este é o professor Francisco Matias, historiador e analista político, hoje debatendo sobre a questão da liderança das pessoas. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, de volta à Voz do Povo em seu último bloco, restando a presença do João Cipriano Nascimento. O Ismael de Oliveira está na Voz do Povo. O Jorgelino Antônio se ligou com a gente. Dioneia Cortez. O Jean Fialho, aqui em Rondônia, tenho 2 heróis. O Coronel Jorge Teixeira e o Chiquilito. Olha aí. Bom, vamos continuar a atender sua excelência ouvinte do programa. A Mariana está ligada na Voz do Povo, no município de Ariquemes. Ela diz assim, Ariquemes não só tem o Amorim, tem o capitão Silvio Farias também. Falei para o professor. Sim, não precisa falar para mim não, eu sei. Mas não como ídolo. O capitão Silvio Farias é em Ariquemes, aliás, ele é um dos fundadores daquela região, pelo INCRA. Então, Silvio Gonçalves de Farias é uma das lideranças naquela região todinha. Mas a pergunta é, aonde ele é lembrado como ídolo em Ariquemes? Em lugar nenhum, ele é lembrado como líder, como orientador, como cara que guiou aquela migração, aquele assentamento de Ariquemes. Sim, e lá em Ariquemes comete também um problema com o ídolo, porque um dos ídolos de Ariquemes poderia ser o ex-prefeito Carpinteiro. Carpinteiro? Né? Carpinteiro. Eu sempre chamei de Carpinteiro, né? Que era a cabeleira dele, porque ele é um cara que... Antônio Carlos Cabral Carpinteiro. Prefeito de Porto Velho, que planificou Ariquemes, que criou uma estrutura de urbanidade na Nova Ariquemes, e não é lembrado de Ariquemes. Mas na época Ariquemes era apêndice ainda da capital? Sim, era apêndice da capital. Vamos continuar a atender sua excelência ouvinte da Voz do Povo. O programa de hoje aí, Ariadne está ligada na Voz do Povo, está ligada em Ouro Preto do Oeste. Em Ouro Preto do Oeste, ela está na rádio Antena de Ji-Paraná, 95.7. E ela diz assim, professor, certamente que um homem da sua experiência, da sua idade, deve ter ídolos em outras áreas.
Eu gostaria de saber no esporte local, na mídia local, quem são seus ídolos? Eu gostei de botar a minha idade, ficou legal, né? Pela vivência que eu tenho que ter meus ídolos, né? Uhum. Infelizmente, no esporte local, eu nunca tive... O esporte é morto, praticamente. o ídolo que a gente queira que cresça, né? de Rondônia de Porto Velho. Aliás, o Luiz Carlos deve ter ídolos, ele lida muito com isso aqui. Deve ter. Na mídia local, eu não tenho um ídolo, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito na mídia local, que é o Arimar Souza de Sá. Mas eu que admiro, eu admiro aqui, admiro fora daqui também. Não estou dizendo porque estou no teu microfone, eu digo em qualquer lugar, né? Mas não chega a ser meu ídolo, chega a ser uma pessoa que eu admiro, que eu admiro. Agora, na mídia o que mais? Esporte. Ele pediu na mídia e no esporte. Na mídia, no esporte e na educação. Na educação. Eu não tenho. Não tem também, né? Vamos continuar a atender o ouvinte do programa, mas o ídolo mesmo é o Coronel Cabral, ex-comandante da Polícia Militar. Quem me diz é o Dudu Cabral. O Coronel Cabral, ele foi da época do Coronel Jorge Teixeira, ele comandante da Polícia Militar. Vamos para adiante aqui. O professor Crispim Bispo está ligado na Voz do Povo, lá em Ji-Paraná. Cumprimento o professor Matias. Obrigado, professor Crispim. O diretor da Rede Antena, Disseu Fernandes, está gostando da Voz do Povo, está no interior do estado também ligado com a gente aqui. Disseu Fernandes, meu amigo. Vamos ver quem mais está aqui na Voz do Povo. A Cris Correia, boa tarde, Arimar, estou ligado na Voz do Povo. Realmente é bem difícil a gente ter ídolos, né? Pergunta ao professor sobre a criançada, hoje que perdeu a identidade da Deflone da telinha e mergulhou nas redes sociais sem saber o que vai encontrar sobre a criançada. Eis um grande drama para lideranças e para ídolos a partir da criançada hoje, que será adolescente amanhã e adulto depois de amanhã, e não tem ídolo. Dá uma olhadinha no Brasil todo. O único ídolo no Brasil hoje é o Lula. O único. Não há outro líder. O Bolsonaro não é líder ainda, não é ídolo ainda, é um líder. Liderou uma causa, um projeto. Mas não é ídolo. Peraí, mas aí vamos por etapa, então. O Jack Stripador ia por partes, né? Vamos lá, então. O Bolsonaro conseguiu liderar uma horda inteira atrás dele. Sim, liderou. Liderou. Porque havia um motivo. Mas a gente que idolatra o Bolsonaro. Não, ainda não. A gente que segue o Bolsonaro. Não, tem gente que idolatra. Mexer com o Bolsonaro, você apanha. Mas é a causa. Porque o Bolsonaro, ele chegou junto para representar todo um anteprojeto de poder petista, no momento em que o PT estava numa situação difícil e que o próprio PT foi cabo eleitoral do Bolsonaro. Ele vai se tornar ídolo quando o governo dele responder economicamente ao Brasil. Aí ele será o grande ídolo do Brasil. Professor, eu vou abrir um parênteses para entrar rapidamente nessa questão Bolsonaro. O Brasil estava de cabeça para baixo, grande esculhambação, grande roubalheira e tudo mais. Sim. E a população apostou num louco. E esse louco é talhado para ser o Bolsonaro ou era o que tinha? Era o que tinha. Graças ao PT, era o que restou. Eu sempre disse, Bolsonaro e Haddad foram as coisas ruins que surgiram depois do PT. E tinha o Haddad. E dessas coisas ruins, o melhor que tinha era o Bolsonaro. Era o menos ruim. Era o menos ruim. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. A Rejane Pereira está ligada na Voz do Povo, batendo palmas para o programa. O advogado-geral Tadeu está ligado na Voz do Povo também. O Marco Aurélio Lima, eu estou grudado no programa aqui, muito obrigado. O Ronaldo Medeiros está lá em Cadeia de Amaria, ligado na Voz do Povo. Doutor Américo Paz está lá em Brasília, ligado na Voz do Povo. A Ilana Rejane está almoçando, mas está ligada no programa. O Alexandre Paraíba está em Ouro Preto, sintonizado na Voz do Povo, muito obrigado. O Miguel Sena está batendo palmas para o programa. O Jonas Melo está ligado na Voz do Povo também. Ele está em Cacoal. Em Cacoal ele está no 96.5, batendo palmas para a Voz do Povo. Vamos para adiante aqui. O Coronel Lima, segundo o João Carlos, o que faleceu, é o ídolo dele quando ele foi soldado da Polícia Militar. Olha aí. É o ídolo dele. A gente tem o ídolo oficial. Tem o ídolo, tem um sargento, tem alguém que foi um herói na vida da gente. Você né? segue ele, aí é o ídolo. É verdade. O Almir Paz está dizendo o seguinte: professor Matias,
Em Guajará-Mirim, o Coronel Alípio, não é coronel, não era delegado, né? Delegado Alípio era o ídolo da época. Isso. Fale um pouco sobre isso, Meu Paulo. pai, se existe um ídolo nessa seara dos anos 60, 70, em Guajará-Mirim, foi o Coronel Alípio. Folclórico, chamava o pessoal de meu camaradinha, meu camaradinha. Ele mandava prender os caras, olha, homem, mandava prender os caras e dizia, não precisa trazer ele não, perde ele pelo mato, meu camaradinha. Ou então traz ele aqui, que eu quero conversar com ele, meu camaradinha. Era bravo, hein? Era um cara brabo, e ainda hoje é. Isso é que é ídolo, ainda hoje é respeitado em Guajará-Mirim, o Coronel Capitão Alípio. Era Capitão Alípio? Capitão. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Vamos ver aqui. A Joana de Guajará-Mirim está ligada na Voz do Povo e diz assim, os Saldanha também tiveram idolatria por aqui. Sim, principalmente o Coronel Paulo Saldanha, principalmente. Fale um pouco do Coronel Paulo O Saldanha. Coronel Paulo Saldanha, ele foi o opositor mais forte que teve o Coronel Luiz Ferreira. O Coronel Paulo Saldanha é o homem do esporte, é o homem dos seringais. Ele é que teve a primeira ideia de criar o território federal, foi ele. Então você não pode negar uma liderança de um homem desse aí, de um coronel de seringal, como ele era, coronel da guarda, vamos dizer, pretoriana, e de repente o homem surge com a ideia de fundar um território, de fundar um estado, de criar uma estrutura familiar e política na região isolada de Guajará-Mirim. Parabéns a quem lembrou do Coronel Paulo Saldanha. Pois bem, o Valber Lopes, o Alex Torres, o João Batista Nascimento, Odete Cavalcante e o Célio Vitor concordam com o professor Matias. O Miraci Jesus também está ligado na Voz do Povo. O Hélio Lima está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim. O Hélio está em Alvorada do Oeste. Ele diz assim, professor, me diga sobre Alvorada do Oeste. Vamos falar de João Suruí? Não, pelo amor de Deus, né? Não falar de Alvorada. Mas o João Suruí foi um grande ídolo de Alvorada do Oeste. Depois foi que ele mostrou que tinha os pés de barro, mas enquanto ele mostrou os pés de barro... Alvorada, advém do nome, vem... Da Fazenda Alvorada, né? Da Fazenda Alvorada. Fazenda Alvorada lá mesmo. Alvorada do Oeste é porque é um município no oeste do Brasil, em Rondônia. Mas lá tinha um grande ídolo, que era o João Suruí. Depois do João Suruí, teve o Alex, primeiro prefeito de lá, o Alex, realmente foi um ídolo, né? O Laerte, que é o presidente da Assembleia, foi um ídolo lá em Alvorada do Oeste. Então, a Alvorada do Oeste tem esses momentos importantes pela sua existência, pela sua aventura de existir. Aí sim, a Alvorada do Oeste é uma região de muita aventura de existir. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. A Vitória está ligada no programa Voz do Povo, lá no município de Ariquemes. Batendo palmas para a gente, muito obrigado. Obrigado. A Emanuela Lima está ligada na Voz do Povo, cumprimento o professor. Diz assim, professor, não é estranho que um homem do seu porte, da sua categoria, não tem nenhum ídolo na educação? Não, é porque eu não vejo na educação ninguém que possa idolatrar. Posso até admirar de uma forma ou de outra, mas idolatrar realmente não. O Ricardo está ligado na Voz do Povo, aqui na Nova Porto Velho, batendo palmas para o programa, muito obrigado. A Daiane está ligada na Voz do Povo também, cumprimenta o professor e diz assim, professor, fale um pouco da Assembleia Constituinte. Nacional ou estadual? Rondoniense. Né? Rondoniense. Tivemos duas, né? Tivemos uma em 83, que elaborou a primeira Constituição Estadual, que o presidente era o José Gabriel Bianco. Tivemos uma em 89, que o presidente era o Oswaldo Piana. Então, as duas Assembleias Constituintes foram formadoras dessa Rondônia de hoje, em termos de Constituição, de ordenamento jurídico, ordenamento político e de formação de classe política. Eu acho que a Assembleia de 83 foi mais importante que a de 89. A de 89 trabalhou mais, porque tanto era Assembleia Constituinte quanto era Legislativa, né? O Piana comandou as duas fases, e eu acho que as duas tiveram muita importância na formação do pensamento rondônio. Muito bem. O Fábio quer saber por que duas assembleias constituintes. A primeira de 83, porque o Estado estava em formação, tinha que fazer uma Constituição estadual. A segunda, porque terminou a ditadura militar, surgiu a Constituição de 88 e obrigou os estados do Brasil a reformular a sua Constituição, teve que fazer uma Assembleia Legislativa e Constituinte funcionando conjuntamente. Esse é o motivo. A Isabel está ligada na Voz do Povo, cumprimenta a mim, cumprimenta o professor e diz assim, essa questão das redes sociais realmente já derrubaram muita gente. Tinha muita gente grande que achava que era muita coisa
que não resistiu a uma investigação das redes sociais. As redes sociais estão derrubando muita gente ainda. O Adalberto está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim, manda abraço ao professor Matias e diz assim: professor, a vida de Rondônia passa por que líderes? O Adalberto. Aí sim, aí passa por vários líderes. A vida de Rondônia Começa por Aloysio Ferreira. passa pelo Luiz Ferreira, E depois? passa pelo Coronel Joaquim Vicente Rondon, passa pelo médico Renato Medeiros, entra no Coronel Marques Henriques, que foi um governador interessante, entra no... Marques Henrique foram em duas gestões. Entra no Coronel Paulo Leal, que é Duas gestões também. também das gestões, passa pelo Coronel Humberto Guedes, uma gestão importantíssima, entra no Coronel Jorge Teixeira, uma gestão importantíssima, passa pelo médico Oswaldo Piana, que foi um paradoxo total em termos de liderança, mas foi uma liderança paradoxal, e chega no Ivo Cassol, que é um líder também polêmico e paradoxal, porém um líder importante. Hoje eu não posso medir ainda, eu não tenho condição de avaliar o atual governador como liderança. Muito bem, estamos chegando ao final do programa de hoje, estando a presença do Biraci Jesus aqui, a Vânia Bones Catarina, está ligada na Voz do Povo. Tem um ouvinte que eu disse o nome dele errado aqui, ele me corrigiu. É o Dionis Cortez. Tá bom, Dionis? Desculpa aí. A Maria Isabel Palheta também está ligada na Voz do Povo. Deixa eu registrar mais algumas pessoas aqui para fechar o programa. Palheta, legal o nome dela. Maria Isabel Palheta é o nome dela. Lembrei do Francisco de Melo Palheta. O Aricena ligado na Voz do Povo. A Solange Miranda está ligada no programa. O Altino Alves também se ligou com a gente. O Edrísio Ferreira está na Voz do Povo. Luiz Aniceto. O Dolly Schimmer está em Rolim de Moura. O Adão Ferreira Lopes. O Júnior Pereira da Silva. Obrigado, Júnior. O Ney Cunha. A Cici Colares também. Todo mundo se ligou na Voz do Povo. E eu agradeço a gentileza também do professor Matias. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo Sá, e pelo seu aniversário que não teve bolo. Eu espero que você me convide para comer um bolo no seu aniversário. Vai ter sim, então. Vamos já comer um bolo ali. Bom, Silvio Carmo está com a gente aqui. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com